Eu dou um bom dia para todos, aqui do auditório e dos outros auditórios que estão nos vendo através do telão. Quero agradecer ao doutor Sodré, por ter me promovido 2 vezes a procurador de justiça. Eu sou promotor de justiça. E digo de passagem, não quero ser procurador de justiça. Eu já o seria há 8 anos por antiguidade, estou ficando velho. E também não sou titular ainda, sou professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então não sou titular, fui 2 vezes promovido. E faltou um título. Agora eu sou criador de cães também. Sou criador de dog alemão. É um título que me honra muito. Às vezes é uma coisa até mais interessante que o direito, quem sabe. Pelo menos o animal, eu acho que é mais fácil tratar o animal do que o animal dito nosso racional, né? Bom, nós vamos falar sobre o inquérito policial, um tema que o amigo James me propôs, um tema que me é grato, que eu trato sempre, né? Nas faculdades e tudo mais, mas é um tema que, para o Congresso, me causa um certo incômodo, porque eu fico com o temor de não dizer nada de novo. Eu gosto sempre de polemizar, de trazer posições, às vezes, minoritárias, polêmicas, como me parece que cabe num congresso de profissionais do direito, embora a maioria, na verdade, seja estudante de direito. Mas é um tema que não permite muita novidade, né? Mas é um tema importante, o inquérito policial, e vamos tratar do inquérito policial. Difícil tratar o inquérito policial em 1 hora, porque tem muitos temas pertinentes a ele, e eu temo também de correr um pouco, que é um defeito que tenho, acabo falando um pouco rápido demais. Mas eu acho que o tão criticado inquérito policial tem que ser visto dentro da perspectiva do sistema acusatório. É uma consequência quase que necessária da adoção que fizemos pelo sistema acusatório, embora não puro, mitigado. Mas, como sabemos, o nosso Código de Processo Penal adota o sistema acusatório, até por força da própria Constituição, que consagra expressamente princípios como o da imparcialidade do juiz, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade dos atos de processo, o princípio da demanda, na medida em que a jurisdição inerte depende de provocação pela ação da parte. O nome sistema acusatório veio daí. O processo depende, no sistema acusatório, da acusação da parte. O juiz não instaura o processo de ofício, nem direta, nem diretamente. O juiz não provoca sua própria jurisdição. Isso para preservar, basicamente, a imparcialidade. Não me refiro à neutralidade, que tem um outro sentido, mas a imparcialidade do órgão jurisdicional. Então, nós adotamos o sistema acusatório, não cabe aqui, evidentemente, aprofundar um tema. Eu recomendaria até um livro excelente de Geraldo Prado, que está sempre conosco aqui, do ID também, que foi a dissertação de mestrado sobre o sistema acusatório. Mas nós adotamos o sistema acusatório. Vale dizer, o juiz não instaura o processo de ofício, depende de provocação da parte, em se tratando de ação penal condenatória, público-privada, a acusação é de rigor para a instauração do processo. Sendo assim, se o processo inicia pela acusação da parte, Ministério Público, ação penal de iniciativa pública ou querelante, ação penal de iniciativa privada, é preciso que a parte conheça dos fatos típicos, para que possa deduzir na denúncia ou na queixa a sua imputação. E nós sabemos que o artigo 41 diz que a denúncia ou a queixa deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, o primeiro papel do inquérito, a primeira finalidade do inquérito é esta, mais de ordem prática, de permitir que o titular do direito de ação saiba do fato típico, tenha dele notícia, de modo circunstanciado, para poder fazer a sua imputação correta, porque o réu tem direito de saber exatamente do que está sendo acusado para poder eficazmente se defender. Sem o inquérito, ficaria difícil, no sistema acusatório, o exercício da ação penal. Não poderia o promotor ou o procurador da República, no âmbito federal, denunciar com base numa notícia de televisão, numa notícia de jornal, ou pelo que ouviu falar na rua. Precisa apurar o fato típico e as circunstâncias do crime, principalmente, não só, mas a autoria. Por outro lado, o inquérito desempenha um papel relevantíssimo também quando ele se destina a dar justa causa
ao exercício da ação penal condenatória. Eu coloco isso já há muito tempo, a justa causa como quarta condição genérica para o exercício da ação penal. Me parece que, além daquelas 3 condições para o exercício da ação penal, condições não para a existência do direito, que é abstrato, mas para o exercício regular do direito de ação, seriam legitimação das partes, interesse de agir, possibilidade de pedido. Eu coloco a justa causa e coloco também a originalidade, não litispendência, não coisa julgada. Mas isso é uma outra questão. A justa causa seria o quê? Seria um suporte probatório mínimo que deve existir para legitimar o exercício da ação penal condenatória. Não se deve admitir a acusação penal pública ou privada sem um lastro, sem um arrimo, sem um suporte da prova, quase sempre buscada e alcançada através do inquérito policial. Quer dizer, esse papel do inquérito é importantíssimo. Sem o inquérito, a acusação do Ministério Público não estaria lastreada em provas. Tanto é que o Código, quando, por exceção, 46, parágrafo 1º, 39, parágrafo 5º, etc., dispensa o inquérito, coloca no lugar do inquérito as chamadas peças de informação. Sempre se exige prova para legitimar a acusação. Prova mínima, não prova cabal. Prova cabal é para condenar, como sabemos. Mas prova mínima. Então, se exige prova mínima para evitar denúncias ou queixas temerárias, levianas, não se admite acusação sem prova. Evidentemente que, se a prova é necessária para a acusação, para o exercício da ação, a prova mínima é uma condição para o regular, o legítimo exercício do direito de ação. Então, o inquérito visa principalmente isso, mostrar prima facie que aquela acusação do Ministério Público ou do ofendido querelante não é temerária, não é leviana, tem algum respaldo na prova do inquérito. Quando essa prova ele já tem, dispensa o inquérito e pode denunciar ou oferecer queixa com base nas peças de informação. No sistema misto, do juizado da instrução, cada país tem o código, tem a sua peculiaridade, não se coloca a questão dessa maneira. O inquérito não é preciso, porque o juiz, recebendo a notícia do fato, quase sempre da polícia, já instaura ex officio o processo e o juiz da instrução investiga como a primeira fase do processo. Então, não precisa do inquérito. Pode ter um procedimento policial muito resumido para lhe chegar às mãos aquelas peças necessárias, talvez periciais, para a investigação. Mas ele instaura o processo e investiga no processo, no sistema misto do juizado de instrução. Quer dizer, o inquérito é uma consequência quase que necessária do sistema acusatório. Se o processo depende da acusação da parte, se a parte precisa saber do fato, em todas as circunstâncias, precisa ter prova, ela precisa do inquérito ou outro procedimento investigatório qualquer, o nome que se dê a ele. O problema e o perverso disso tudo é que o inquérito, como estou colocando aqui, é uma necessidade pela adoção que fizemos do sistema acusatório, mas, por outro lado, ele contamina o próprio sistema acusatório, porque o inquérito é inquisitório, escrito e, em princípio, sigiloso, diz o Código, o artigo 20 do Código de Processo Penal, e o inquérito é inquisitório, não se colhe a prova através da ciência bilateral dos atos a partes, até porque no inquérito não tem partes, não é uma relação jurídica processual, é o Estado investigando de forma unilateral, investigando um fato típico que tomou conhecimento. O inquérito é inquisitório, não tem o contraditório, é uma outra questão também que poderíamos examinar mais adiante. E ele inquérito, colhe aquela prova, se é que isso é prova, depende do seu conceito também estrito ou amplo de prova, colhe aquela prova e o inquérito, diz o Código de Processo Penal, documenta a denúncia ou a queixa. Ele vai, aspas, para dentro dos autos do processo. Essa que é a questão. Indo para os autos, o juiz lê. Seja o juiz togado, seja no tribunal do júri, as partes em plenário leem os depoimentos prestados na fase policial, na fase pré-processual, na fase inquisitória. E aí que veio o lado perverso. Precisamos do inquérito para ter o sistema acusatório, mas ele vai para dentro do processo e a prova é inquisitória e acaba contaminando a pureza, se é que se pode dizer assim, do sistema acusatório. Porque não adianta dizer, como o projeto diz bem, é ótimo que diga, podemos insistir quantas vezes, que o juiz não pode formar o seu convencimento com base na prova do inquérito, salvo as irrepetíveis, né? Não adianta dizer, porque se o juiz lê, queira ou não queira, perceba ou não perceba,
o convencimento pode ser formado na leitura daquela confissão extrajudicial, daquele depoimento da testemunha ou da palavra da vítima que ele leu. Isso é imponderável, isso foge do aspecto jurídico. Então, se está nos autos, é porque deve estar nos autos, tem uma finalidade. E se está nos autos, o juiz lê. Se ele lê, de repente fez a cabeça dele. Não adianta dizer que não pode fazer. Né? Como a gente vê, às vezes, no filme americano, em que o promotor perguntando diretamente à testemunha no julgamento, a testemunha perguntada responde, o advogado protesto, essa pergunta é impertinente, juiz, acolhe o protesto, jurados, não considerem o que a testemunha falou. Olha, já falou, já entrou na sua cabeça, isso é impossível, não depende mais de você. Né? É a mesma coisa. O juiz está nos autos, pode ler se está nos autos, até porque é público, né, o processo. Agora, leia, mas não se influencia, não se convença, finge que não leu. Isso não existe. Esse que é o problema. O anteprojeto, outro até, os anteprojetos que foram publicados para sugestões, chegaram a propor que o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, desentranharia as provas do inquérito. Sai dos autos, justamente para evitar essa contaminação. Salvo as relativas ao exame de corpo de delito, as perícias relativas ao corpo de delito e as provas não repetíveis. Quer dizer, a ideia é até louvável, para acabar um pouco com esse cinismo nosso, dizer que o juiz não condena com base na prova de inquérito, mas condena com base na prova de inquérito. Não é verdade? Então, a ideia era boa, mas tem outros aspectos negativos e não resolveram o problema. Por quê? Primeiro, as perícias ficam, porque não podem ser reproduzidas, porque os fatos são transeuntes, desapareceram. As perícias são feitas inquisitorialmente. Então, não resolveu o problema do contraditório do sistema acusatório. Quem é que pode fiscalizar uma perícia de confrontação balística e saber se ela foi feita regularmente ou não? Desde o hospital até lá no Instituto Criminalístico, o projeto pode ser substituído. E aí a perícia é negativa ou positiva, segundo a substituição que se fizer. Não vai ter condição de botar um juiz, um promotor e um advogado colado àquele projeto até a elaboração da perícia. Né? Então, muitas das vezes, a perícia é decisiva. E ela é inquisitória, é feita no primeiro momento, está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, o delegado deve determinar as perícias. Então, não resolve o problema. Por outro lado, as provas não repetíveis ficariam e seriam valoradas, mas elas são inquisitórias. Não importa, não é repetível, mas ela é inquisitória. E a Constituição assegura o contraditório. E depois, como é que o juiz vai saber se aquela prova é repetível ou não é? Se a testemunha vai falecer ou não vai falecer? Né? São questões complicadas. E depois, se o juiz leu, até para saber se a prova é repetível ou não é repetível, e para desentranhar, se ele leu, de repente ele já está influenciado, se ele leu. Também a ideia de colocar um outro juiz, que não aquele que recebeu a denúncia, para atuar no processo, realmente parece meio complicado. Distribui para a quinta vara quem vai atuar, o juiz da sexta, se o juiz da quinta receber a denúncia. Então, essa distribuição passa a ser uma distribuição não para aquela vara, mas sim para a subsequente. Então, são problemas que se procura a doutrina, os operadores jurídicos tentarem resolver, mas é de difícil resolução. Não tem saída, não tem saída. O sistema nosso, com o inquérito policial, acaba não sendo um sistema acusatório puro, bastante mitigado. E não adianta dizermos, não, mas o inquérito não é uma fase do processo, o inquérito é um procedimento administrativo, pré-processual. Nós temos inquéritos sem processo, porque é arquivado, e processos com base em peças de informação, sem inquérito. Então, não é que nem o juizado da instrução, o inquérito não é uma fase do processo, é um procedimento pré-processual. Né? Isso se pode dizer, nos livros a gente diz isso, se coloca isso, no discurso formal, mas o real é que o inquérito acaba convencendo o juiz, influenciando o juiz. Quando a jurisprudência diz que o juiz não pode condenar exclusivamente com base na prova do inquérito, está dizendo exclusivamente não, mas a prova vale. Não só ela, mas também ela. Muitas das vezes o juiz diz, a prova do inquérito não foi infirmada pelo conjunto probatório produzido em juízo. Então, ele está condenando com base na prova do inquérito. Ela não foi negada. Então, basta que haja a prova do inquérito, desde que não seja negada, autoriza o juízo condenatório. A gente vê sentenças nesse sentido. Né? E, evidentemente, que uma confissão, às vezes com a presença do advogado, do indiciado, ou quando menor dos seus pais, né, na delegacia, acaba queiremos ou não influenciando o juiz.
Isso é imponderável. Agora, a saída para isso, esse nó aí, eu não sei. Realmente não tem. É muito difícil. Muito bem. O papel do Ministério Público, o papel do delegado, o papel do juiz, por que não está no programa, mas por que não, e principalmente o papel do juiz no inquérito policial. A primeira questão, não é novidade nenhuma, e o projeto atende a esse postulado, afastar o juiz do inquérito policial. Já que optamos pelo sistema acusatório, não tem por que colocar o juiz requisitando a instauração do inquérito, recebendo o inquérito da autoridade policial, concedendo à autoridade policial novo prazo, como se fosse ele o destinatário do inquérito, e artigo 13.2, requisitando ao delegado diligências, de repente até direcionando as investigações policiais, requisitando diligência num sentido e não no outro sentido, determinando a vertente investigatória. Não tem sentido, hoje, né, o juiz atuar na fase inquisitória. O juiz não pode se hermanar ao Ministério Público e à polícia, que são partes do Estado Executivo, para investigar e depois tirar a capa e colocar a capa de imparcialidade para ser julgador. Se ele investiga junto com o MP e junto com a polícia, ele não pode julgar, ele não é juiz. Não é o juizado de instrução, não. Nós temos um sistema misto. Então, o juiz tem que ser retirado da fase persecutória, da fase investigatória, né? Como diz o professor Tourinho Filho, aquelas funções anômalas que o Código entregou ao juiz, mas em 41, em 42, que foi a vigência do Código, que não se justifica mais hoje, até porque a Constituição depurou o sistema acusatório. Seja quando proibiu o processo ex officio, revogando a Lei 4.611, o artigo 26, o artigo 531 do Código de Processo Penal, a ação pública é monopólio do Ministério Público, seja quando consagra o princípio do juiz natural, que preserva a imparcialidade do juiz, seja quando mantém as garantias tradicionais da magistratura, que vem da Revolução Francesa, seja quando dá autonomia financeira e administrativa ao Poder Judiciário, etc., etc. E seja quando diz que o controle externo da atividade policial é do Ministério Público, não é mais do Poder Judiciário. Em 42, 43, 44 se justificava, porque o juiz tinha as garantias, o Ministério Público não tinha sequer uma lei própria, um estatuto próprio. Hoje não se justifica mais. Então, a ideia, e o projeto atende, e aqui no Rio de Janeiro, dia muito já se faz, é retirar o juiz do inquérito policial e o inquérito ir da delegacia de polícia via central de inquéritos, um outro organismo burocrático, o nome não é importante, diretamente à promotoria de justiça que tem atribuição para atuar naquele inquérito, para que o juiz não participe da investigação. Casos há, e eu vi algumas vezes no passado, o promotor de justiça requerer a devolução do inquérito para diligências, que elenca e requisita, e o juiz despachar. Devolvo-se os autos à delegacia, devendo o doutor delegado desprezar as requisições do Ministério Público e realizar as seguintes diligências que eu requisito. Ele está assumindo a presidência da investigação. Isso não é próprio do sistema acusatório. Quer dizer, não tem por que o juiz passar no inquérito. Ou ele bota ao MP, devolva à delegacia, e é um trabalho meramente burocrático, ou ele se imiscui na investigação. E ele não é juiz, aí, ele é delegado e promotor. Ele perde ou pode perder a imparcialidade. Então, a ideia é tirar o juiz. O juiz não deve poder mais requisitar inquérito. Aplica o artigo 40, remete as peças de informação ao Ministério Público. E aí o promotor denuncia ou requisita a instauração do inquérito. O juiz não deve receber o inquérito e dar prazo ao delegado. Doutor delegado, o prazo é de 5 dias, que eu tenho pressa, eu quero acabar, quero apurar. O juiz não tem que ter pressa em acabar com o inquérito. A parte é que tem que ter pressa e depois postular em juízo a sua pretensão punitiva, a prestação jurisdicional. O juiz não tem que ter pressa em acabar com o inquérito para depois se fazer a acusação perante ele. Então, ele está interessado. Ele está do lado de uma parte, não é verdade? Então, o juiz tem que ser retirado e tem uma função até mais nobre do que a função de investigar, que é a função de julgar. O juiz deve prestar jurisdição quando provocado pelo exercício da ação penal. Então, não tem que investigar. Essa ideia é importantíssima, retirar o juiz, a não ser que haja necessidade, evidentemente, de uma medida cautelar ou de contracautela, decretar uma prisão temporária, decretar uma prisão preventiva, controlar a legalidade da prisão em flagrante, que a Constituição diz que será imediatamente comunicado ao juiz, que a relaxará-se ilegal. Aí sim, aí tem que passar pelo juiz para que ele pratique esse ato de jurisdição cautelar, nesse sentido. Mas ele não tem que participar da investigação.
Isso me parece importante. E também, como disse, porque o controle da atividade policial é hoje do Ministério Público. Essa aqui é uma questão importante. Não. E a atividade que a Constituição diz que o Ministério Público deve fiscalizar da polícia, eu interpreto como atividade de polícia judiciária. Porque a polícia tem atividade também de polícia preventiva, polícia administrativa, ostensiva, fardada, dos jogadores públicos. Essa atividade difusa, essa atividade não cabe ao Ministério Público fiscalizar. Não é o promotor da comarca que vai dizer se deve ficar 2 PMs naquele DPO, destacamento policial ostensivo, se deve ficar 4, ou se a viatura fica parada em frente ao banco, ou se a viatura vai ficar rodando no quarteirão. Isso é um problema de segurança pública, de política de segurança pública. A atividade policial que o Ministério Público deve fiscalizar é a atividade de polícia judiciária. Aliás, fica aqui uma crítica ao projeto, porque o projeto que está no Congresso coloca a Polícia Judiciária como se fosse uma corporação. Não existe a Polícia Judiciária. Eu não faço concurso para a Polícia Judiciária. Eu faço concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. Elas exercem atividade de Polícia Judiciária. Esse nome remonta ao Código do Império, porque tivemos juizado de instrução. Então, a polícia era vinculada ao juiz de instrução, era a Polícia do Judiciário, Judiciária. É um nome que ficou consagrado, hoje não tem pertinência no sistema acusatório, mas tudo bem. Mas polícia judiciária não é o nome da polícia, é o nome da atividade. A polícia militar desempenha atividade de polícia judiciária em se tratando de crime militar. O Exército, através da polícia do Exército, desempenha a função de polícia judiciária em se tratando de crime militar da competência da Justiça Federal. Então, é um equívoco colocar Polícia Judiciária, os autos serão remetidos à Polícia Judiciária. Não existe Polícia Judiciária para remeter. É a Polícia Civil ou Federal que desempenha a atividade de Polícia Judiciária. Mas é essa atividade que a Constituição diz que o Ministério Público deve fiscalizar. A atividade de Polícia Judiciária quando desempenhada pela Polícia Civil e Polícia Militar. Não a atividade administrativa da Polícia. Né? Evidentemente, me parece, embora a Constituição não seja clara a respeito. E essa atividade de Polícia Judiciária se realiza através do inquérito policial. Por isso que o Ministério Público deve atuar, e já dispõe o Código de Processo Penal, que ele atua no inquérito policial, seja requisitando a instauração do inquérito, seja requisitando diligências no curso da instauração do inquérito, artigo 13, inciso 2, etc, etc. Na verdade, em se tratando de crime de ação penal pública, o destinatário do inquérito é o Ministério Público. Ainda que a lei não desse expressamente, e a Constituição não desse expressamente poderes ao Ministério Público para participar da investigação e determinar a sua instauração do inquérito, seriam até poderes implícitos, para usar a terminologia própria do direito constitucional. Porque se o Ministério Público, pelo princípio da obrigatoriedade, tem o dever de agir, tem a obrigação de exercer a ação penal, e se para exercer a ação penal precisa de prova mínima justa causa, lógico que implicitamente ele tem que ter condições para colher essa prova mínima para desempenhar o dever que tem de agir. Isso seria até implícito se não tivesse expresso como está. A grande questão é até onde vai esse controle da atividade policial pelo Ministério Público. E aí entra uma briga corporativa, que todos nós temos conhecimento. O Ministério Público querendo, quem sabe, invadir um pouco a atuação da polícia, no desempenho da polícia judiciária, e a polícia, por outro lado, também não querendo que haja nenhum controle, na verdade, em relação à sua atividade policial. Uma visão, às vezes, corporativa, de jogo de poder, que não serve ao interesse público. O professor Tornag diz que, não sei se é verdade, e ele sempre foi muito vinculado à polícia aqui no estado do Rio de Janeiro, foi chefe de polícia aqui no Distrito Federal no passado, e suspeito a esse respeito. Ele disse que a polícia no Brasil é a polícia com mais liberdade do mundo. Não sei até onde vale essa afirmativa, mas no sentido que ela não tem um mecanismo efetivo de controle dela, a polícia. Porque a polícia, no sistema do juizado de instrução, ela está subordinada ao juiz da instrução. Então, há um controle do Poder Judiciário. No sistema acusatório, quando nós acabamos com o inquérito no século passado, tirou-se o inquérito, acabamos com o juizado de instrução e criou-se o inquérito, não se criou um mecanismo de controle da polícia. E no Estado de Direito Democrático, uma das palavras-chave, a meu juízo, é o controle. Ninguém tem que ter medo de controle, coisa nenhuma. Né? É lógico que o controle externo do Poder Judiciário, como se propugna, não é para tirar a independência do juiz no ato de julgar. O controle que o Ministério Público deve ser submetido, como é submetido, porque ele não arquiva, ele requer o arquivamento do juiz, é um controle externo,
Não é para tirar a independência do órgão do Ministério Público, que está na Constituição, como controle que o Ministério Público deve exercer da polícia, não é para inibir a atividade policial. Não é nesse sentido. Aquele é o destinatário do inquérito, se tratando de ação penal pública, então tem que ter interesse. Ele é que sabe, de repente, em determinados casos, o que falta para fazer a sua denúncia, que dados ele precisa para fazer a sua imputação. É uma relação funcional, não é uma relação hierárquica entre promotor e delegado. Então, esse controle é salutar. Aliás, que haja mais controles externos, internos, controle da sociedade civil, pela imprensa, controle da opinião pública. Quanto mais controle, muito melhor, evidentemente, né? Então, não tem que se fechar numa auréola de que ninguém pode mexer aqui porque ninguém não tem que dar satisfação a ninguém. Nós temos que dar satisfação a todo mundo, verdade. Então, não tem que ter esse jogo de poder mesquinho, de corporativo. Me parece que, primeiro, a Constituição prevê esse controle externo, caberia à lei ordinária, ou complementar, não entra nesse mérito, detalhar o conteúdo, em que consiste esse controle externo, até para evitar essa briga, essa picuinha, essa discussão, que às vezes decorre muito de não saber bem em que consiste esse controle. Uma vez no mestrado da Universidade Gama Filho, nós fizemos uma pesquisa de campo, e fizemos um questionário apresentados a oficiais da Polícia Militar, delegado de polícia, promotores da PIP, da Promotoria de Investigação Penal, que atua junto à Central de Inquérito, e, na verdade, o que a gente percebeu é que todos, né, principalmente os policiais, se opunham, quando se opunham ao controle, porque não sabiam do conteúdo, em que consistiria esse controle. Agora, então, tem que a lei detalhar isso, mas quando a lei vai detalhar, um lobby muito forte que evita que se detalhe esse controle. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa lei complementar estadual é de 82, a Constituição é de 88, e até hoje não se conseguiu uma nova lei que adequasse a lei orgânica estadual à Constituição Federal e a lei 8.625 do Ministério Público Federal, até hoje, porque todo projeto que o Executivo manda para a Assembleia Legislativa, ele é torpedeado por propostas de emendas de deputados, que são deputados, ex-delegados, delegados, ou os oficiais da Polícia Militar, e não se consegue uma lei que venha atualizar a lei do Ministério Público. Quer dizer, fica esse jogo de poder que me parece que não serve a ninguém. Agora, por isso, talvez por isso, aí vem o tiro pela culatra, a polícia se opõe a que se detalhe na lei, o lobby da Polícia Federal é muito forte, inclusive, na lei esse controle, e acontece que o Ministério Público, então, na medida que não é limitado expressamente, ele invade aí a atividade de polícia judiciária. Acho que sim. Acho que o Ministério Público não deve ser polícia. O Ministério Público não é polícia. O Ministério Público deve exercer o controle. Controlar a atividade não é exercer a atividade. Isso é claro. Se a Constituição diz que ele controla a atividade, então a atividade não é dele, é da polícia. Agora deve controlar, até porque é o destinatário do inquérito policial se tratando de ação penal pública. Na verdade, acredito que numa interpretação que se queira fazer da Constituição, da lei do Ministério Público Federal, lei complementar, da lei 8.625 do Ministério Público Estadual, do Código de Processo Penal mesmo, pode-se verificar que o Ministério Público tem poderes para suplementar a investigação policial, mas não para presidi-la, não para direcioná-la. Isso é da polícia. Sem nenhum demérito à atividade policial, sem a polícia não podemos viver, nem sair à rua aqui depois do Congresso, lógico, né? Não é essa é a questão. Mas é o que eu digo para os colegas que combatem essa minha posição, mas, Afrânio, você está dizendo que o Ministério Público não pode investigar? Não é bem nesse sentido. Supletivamente, sim. E eu sempre digo para eles, porque às vezes eles estão assim muito com aquele espírito corporativo, olha, você fez concurso para delegado ou para promotor? Você quer ser polícia ou quer ser promotor? Não, eu quero ser promotor. Então, como é que você quer dizer fazer atividade de polícia? Porque passa a ser polícia com o nome de promotor. Polícia é polícia não é porque tem nome de polícia, é porque desempenha uma atividade. Se você, promotor, começa a presidir o inquérito, você é polícia com o nome de promotor. Então, é isso que você quer? Então, tá bom, né? Faz concurso para a polícia, não precisa nem mudar o nome. Então, eu acho que nós temos que exercer o controle, mas a atividade, quem preside o inquérito, é a autoridade policial. Agora, pode suplementar. Tem decisões aí dos tribunais, Tribunal Regional Federal aqui da nossa região, dizendo que o promotor não pode colher um depoimento de uma testemunha ou do ofendido em seu gabinete, no caso, o procurador da República. Não, também é assim não. Ele não pode presidir o inquérito, não tem poder hierárquico em face do delegado, não pode substituir delegado, suspender delegado. O delegado é que preside as investigações, é que decide em relação às provas do inquérito, embora o Ministério Público possa requisitar outras, evidente, mas evidentemente que
o Ministério Público pode suplementar, colher um depoimento de uma pessoa que o procura no gabinete. Qual é o problema? Se aquela pessoa procura o prefeito, e o prefeito toma as declarações e caminha para o promotor, para o delegado, não pode juntar no inquérito aquelas declarações? Se faz uma cartinha e manda para o juiz, para o promotor, ou para o padre, e o padre manda para o delegado, não pode juntar no inquérito aquela declaração? Evidente. Então, não há nenhuma nulidade, nem prova ilícita, se o promotor ouviu uma pessoa que vai viajar, que está doente, tem medo do policial, ou que é inimigo da polícia, ou que não sabia, que não quer ir, e presta declaração. Agora, também, se o promotor pega o inquérito, ao invés de devolver a delegacia no prazo que ele tem para se manifestar, pega o inquérito, põe debaixo do braço, começa a intimar todo mundo, começa a ouvir as testemunhas, fazer a cariação no seu gabinete e tudo mais, aí ele está extrapolando, está presidindo o inquérito policial. Essa que é a questão. O problema é da zona limítrofe, até onde ele está só suplementando ou até onde ele está querendo substituir a atividade do delegado. E aí o delegado pula, e com razão, porque a Constituição assegura uma espécie de reserva de mercado, expressamente no capítulo da segurança pública. Aí é da Polícia Civil, é da Polícia Federal. Então, a questão é de detalhar isso. E seria bom que tivesse uma lei. Lamentavelmente, o Código de Processo Penal, a esse respeito também, não vai muito longe. Fica mais ou menos como está agora. Pode requisitar inquérito, pode requisitar diligências, o inquérito vai diretamente a ele, é um avanço, como é a nossa central de inquéritos aqui, mas não vai muito longe a respeito disso. Esse problema continuará a existir. Muito bem, eu queria falar a respeito do arquivamento do inquérito policial. Desculpe se eu estou correndo um pouco, mas tem muita coisa e fatalmente nem tudo a gente poderá falar aqui, mas vou tentar falar o máximo possível desse tema. Uma outra crítica que faço ao projeto. O projeto, a exemplo do Código em vigor, mal disciplina o arquivamento do inquérito policial. Substitui o artigo 28 por um outro sistema, vamos referir a isso. Tem o artigo 18, que o delegado pode prosseguir nas investigações, haver notícia de outras provas, e fala de ofício, o que acaba negando qualquer eficácia à decisão de arquivamento, porque, no nosso ver, o delegado só pode prosseguir nas investigações, tendo notícia de outras provas, se for desarquivado o inquérito. E não é ele o autor, o sujeito do desarquivamento. Não tem sentido envolver promotor, juiz, procurador-geral, no caso do 28, e o delegado continuar investigando a seu bel prazer. Então, a decisão de arquivamento não tem eficácia nenhuma. Não existe decisão de arquivamento. Qual é a eficácia da decisão de arquivamento? A cessação das investigações. O arquivamento é um ato jurídico, produz efeitos no mundo do direito. Arquivar não é colocar fisicamente o inquérito no arquivo. É um ato jurídico que produz efeitos. Efeitos, cessa as investigações. Se o delegado pode continuar investigando ao seu bel prazer, acabou o arquivamento. Não tem eficácia. O desarquivamento só cabe naquelas hipóteses e diante daquele procedimento e pela autoridade que tem a competência ou atribuição para desarquivar, e não me parece seja o delegado. Então, nesse ponto, me parece que o projeto é muito ruim, dizendo que o delegado, tendo notícia de provas novas, pode continuar ex officio investigando, sem desarquivar o inquérito. Ou então ele está desarquivando. Isso equivale ao desarquivamento. E não fala o projeto dos casos em que cabe requerer o arquivamento. Não fala do desarquivamento, nada. Quem desarquiva, como desarquiva o inquérito policial. Quer dizer, aquela crítica que já fazíamos ao nosso código de há muito, continua a lacuna e continua procedente a crítica, porque o projeto, se vingar, também não disciplina a matéria. Disciplina o procedimento do arquivamento, substituindo o artigo 28. Vamos falar. Mas não fala quando deve se arquivar. Isso é uma coisa importante. O código deve dizer, o Ministério Público deverá requerer e o juiz deferir o arquivamento nas seguintes hipóteses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve dizer quando cabe arquivar. De um lado, você tem o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. Do outro lado, você tem o código traçando o procedimento do arquivamento. Mas não diz quando cabe arquivar. Em que hipótese o Ministério Público deve requerer e o juiz deferir o arquivamento. Evidentemente que o projeto deveria dizer isto, para evitar essas dúvidas que existem aí. E não diz. Como é que a gente trabalha? Bom, vamos então fazer uma interpretação sistemática. Vamos pegar o artigo 43 e examiná-lo ao contrário do senso. Se naquelas hipóteses não deve se oferecer denúncia, é sinal que a hipótese é de arquivamento. O 43 diz, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando?
1, 2 e 3. Então, naquelas hipóteses, se o promotor denunciar, o juiz deve rejeitar. Então, ele não deve denunciar. Se não deve denunciar, o caminho que lhe sobra é requerer o arquivamento do inquérito policial. Por exemplo, 43.1, o fato narrado, evidentemente, não constituir crime. Vamos ler, o fato investigado do inquérito, evidentemente, não constitui crime. Então, eu requeiro o arquivamento do inquérito policial sem violar o princípio da obrigatoriedade. Ou diz o Código 43.2, estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. Está extinta a punibilidade. Se o promotor oferece denúncia, o juiz rejeita a denúncia. Então, não deve oferecer denúncia, deve requerer o arquivamento. Agora, como tenho dito em outras oportunidades, não cabe, me parece, o juiz julgar extinta. Eu faço essa advertência sempre, enfatizo muito isso, porque muitos juízes aqui no Rio de Janeiro, muitos promotores mesmo, requerem isto, e me parece um absurdo, equivocado. Me parece, posso eu que está errado, né? Não cabe o juiz julgar extinta a punibilidade no inquérito policial. Alguns dão até forma de sentença, vistos, etc. No final, PRI, Public Registro Intim, sentença, né? Julgo ou declaro extinta a punibilidade do indiciado para prescrição. Não cabe julgar onde não tem ação, não tem processo, não tem jurisdição. Uma decisão, uma sentença com força de coisa julgada material, dentro de um procedimento administrativo, sem ação, sem processo, sem jurisdição. Faz coisa julgada isso ou não faz coisa julgada? Faz coisa julgada, mas como se não tem processo? O que deve se decidir é pelo arquivamento. O objeto da decisão é o arquivamento. A causa extintiva da impunidade entra como razões de decidir, mas não como objeto da decisão. Eu requeiro o arquivamento porque teria ocorrido a morte do indiciado. Não sei, a certidão de óbito pode ser falsa, né? Requeiro o arquivamento. O juiz defere o arquivamento, mas não declara extinta a punidade. Até porque, se surgir depois prova, que já aconteceu, que aquela certidão de óbito é falsa, prova nova, eu posso desarquivar o inquérito. Se você julgou extinta a punibilidade, vai ter um problema enorme. Porque aí vamos dizer, não há revisão criminal para a societate, tem uma sentença declarando extinta a punibilidade, que é uma sentença de mérito, o que é um despautério, uma sentença de mérito, sem ação, sem processo, sem jurisdição. Então, o caso me parece que é de requerer e decidir o arquivamento, e não declarar extinta, não julgar onde não tem ação, não tem processo, tem jurisdição. E o 43.3, como sabemos, diz, a parte for manifestamente ilegítima, faltar uma outra condição para o exercício da ação penal. E aí que nós voltamos com a questão da justa causa. Não se admite acusação sem prova mínima. A prova mínima é uma condição para o exercício da ação. Então, se faltar a prova mínima, não se deve exercer a ação penal e se deve requerer o arquivamento do inquérito policial. Mas aí vem uma outra questão. Prova mínima, suporte probatório mínimo de quê? De quê? Dizem os autores mais antigos, que já aceitam a justa causa, mas dizem, em prol do princípio da obrigatoriedade, basta para denúncia a autoria e materialidade. Então, tem prova do óbito, do homicídio, a autoria tem prova, tem que denunciar. Acho isso muito pouco, né? Precisa de, pelo menos, ter uma conduta típica, e a autoria e materialidade não é sequer tipicidade. E o nexo de causalidade entre a ação e o resultado? E os elementos normativos do tipo? E o tipo subjetivo? Por outro lado, o 41 diz que a denúncia conterá exposição no fato criminoso, não é típico, do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, para que a acusação seja, a ação penal condenatória seja legitimamente exercido o direito de ação, é preciso que tenha uma imputação de um crime, e é preciso que tenha prova mínima daquilo que se narra na denúncia ou na queixa. E aí vem a questão, até tormentosa, se caberia o Ministério Público, ou o querelante, mas no caso do Ministério Público, o querelante poderia ser renúncia ao direito de queixa, fica mais fácil. Mas o Ministério Público, pelo princípio da obrigatoriedade, se caberia ele requerer o arquivamento alegando uma legítima defesa, sustentando que o indiciado agiu em legítima defesa. Estamos trabalhando no plano teórico, não dentro da nossa realidade. Se me perguntarem, Afrânio, você acha que o promotor deve requerer um arquivamento dizendo que o indiciado agiu em legítima defesa? Eu digo que não. Aí você vai dizer, então você acha que ele tem que denunciar? Eu vou dizer também que não.
Então, não estou entendendo, né? Que negócio é esse? Eu acho que o caminho não é este. Eu acho que não tem que denunciar, mas tem que requerer o arquivamento sem entrar no mérito, ficando no pórtico das condições para o exercício da ação. Por exemplo, o exemplo que eu dou muito em sala de aula, de repente, tem até alunos aqui que ouviram isso essa semana, ou esse exemplo mesmo, né? Eu recebo um inquérito em que toda a prova é no sentido de que iniciado, mas estou em legítima defesa. Toda. Aquele exemplo que eu dou, que é bem contundente, que não tem margem de dúvida. O chefe de família está em casa, de madrugada o assaltante entra, arromba a porta da casa, com 2 pistolas, a empregada doméstica acorda, ele mata a empregada e está estuprando sua filha, ele acorda e dá um tiro e mata. Legítima defesa, assim, indiscutível, cabal, incontroversa. Aqueles autores mais tradicionais dizem, não, autoria e materialidade, tem que denunciar. Materialidade está aprovado, o cadáver está lá, o autoexame do cadáver está lá. A autoria, ele confessa, eu matei o assaltante, estava estuprando minha filha, e tinha matado a empregada, ia me roubar e me matar. Legítima defesa. Então tem que denunciar. Aí eu pergunto para esses autores, então faz a denúncia. Como é que você faz essa denúncia? Eu não sei fazer. De 2, uma, ou de 3, uma. Né? Ou eu vou narrar o que está apurado no inquérito, na minha denúncia, vou narrar uma legítima defesa, o que me parece um absurdo, o Estado narrar uma conduta lícita, está pedindo a aplicação da pena, se propondo a provar que a conduta foi assim, e assim como narrado é ilícito, é uma legítima defesa. O juiz deve rejeitar a denúncia com base no 43.1, o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Ou então eu, promotor, vou inventar, e aí falta justa causa, vou narrar fatos que não estão amparados na prova do inquérito, vou dizer, não, o denunciado, após imobilizar o assaltante no quarto, o amarrou, levou para o fundo de quintal, deu um tiro na cabeça. Aí a conduta narrada seria ilícita, mas não teria nenhum respaldo na prova do inquérito. Eu estou inventando. O juiz deve rejeitar a denúncia por falta de justa causa. O que eu estou narrando ali não tem respaldo, arrimo na prova do inquérito. Ou então, eu iria fazer como alguns fazem, cortar o fato, fazer um recorte assim grotesco do fato e dizer na denúncia, o réu fulano de tal, no interior da sua casa, às 3 horas da madrugada, ânimo ginecante, efetuou disparos contra a vítima, causando a morte, conforme auto do exame cadavérico florestal. Ponto. Isto posto, requer a sua citação, que seja pronunciado para julgado e condenado por tribunal do júri. Evidentemente que essa denúncia é inepta. Ele só narrou o ato de matar. Para não narrar uma legítima defesa, ele só negou as circunstâncias do crime, da conduta. E o 41 diz, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. As circunstâncias têm que mostrar que a conduta é típica, ilícita e culpável, pelo menos a priori. Há prova nesse sentido, prova mínima. Então, nesse caso, não tem como denunciar. Você deve requerer o arquivamento, mas não sustentando no arquivamento que ele agiu em legítima defesa, para que a decisão de arquivamento não seja uma absolvição, entrando no mérito da prova. Você deve dizer, me parece, doutor juiz, para acusar alguém de um crime, e eu tenho que acusar de um crime, artigo 41, eu tenho que ter prova mínima. Às vezes não tenho prova mínima da autoria, não se descobriu a autoria, arquivo. Nesse caso, eu não tenho prova mínima da ilicitude. Eu não estou dizendo que ele agiu em legítima defesa, não sei, a prova do inquérito é precária, inquisitória, pode ter havido lá uma maracutaia, como se dizia, né? Uma mudança, uma alteração, pode, não sei, amanhã vem prova nova. Eu estou dizendo que não tenho como afirmar que a conduta é ilícita. Não estou dizendo que ele agiu em defesa, mas não tenho como afirmar em sentido contrário. Falta-me prova mínima da ilicitude. Requer o arquivamento por falta de justa causa, com base no artigo 43.3. Me parece que esse seria o caminho. E aí não estou mitigando o princípio da obrigatoriedade. Porque se falta uma condição da ação, não surge o dever de agir. Pelo contrário, se falta uma condição para agir, eu não posso agir. Eu tenho que requerer o arquivamento. Agora, se eu tiver alguma prova, ainda que leve, ainda que eu não acredite que foi de modo diferente, aí eu tenho que denunciar. Porque não caberia ao promotor, porque não é juiz, nesse momento, verificar qual é a melhor prova para denunciar ou requerer o arquivamento. Se tem prova, não se entra no mérito da prova, no valor da prova, se verifica a existência dela. Se tem prova, pelo princípio da obrigatoriedade, tem que denunciar. Depois, se não surgirá de novo, que opine pela absolvição. Agora, se não tem prova, não tem como denunciar. Parece que esse é um sistema para justificar o arquivamento do inquérito policial dentro de uma lógica que se deve extrair das regras do Código de Processo Penal, que deveriam ser claras e expressas
a respeito disso. Quero também falar, já que o nosso tema fala de meios alternativos da investigação policial, que tenho me manifestado a respeito disso, que as outras formas de investigação policial, a não ser o inquérito e o termo circunstanciado, me parecem absolutamente ilegais. Aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente de fora, existe a chamada VPI, Verificação de Procedência das Informações. O delegado, antes de instaurar o inquérito, instaura um procedimento investigatório prévio para depois saber se vai instaurar o inquérito. É como diz o Tornag, isso é um contrassenso, investigar para saber se vai investigar. E aí é uma disciplina regulada aqui no Rio de Janeiro, não cabe detalhar isso, mas me parece que a única forma pela qual o poder público pode investigar através da polícia é o inquérito policial. Ah, mas o Código diz, no artigo 5º, parágrafo 3º, qualquer pessoa do povo pode, por escrito ou oralmente, levar conhecimento do fato à autoridade. E esta, verificando a procedência de informações, mandará instaurar o inquérito. A VPI vem daí. Verificação de procedência de informações. VPI. Verificação, P, procedência e informações. Então, a polícia procura uma base nesse parágrafo 3º do artigo 5º. E instaura um procedimento investigatório, inquisitório, escrito, para apurar uma infração penal. Para mim, é um inquérito com outro nome. Ah, mas o delegado não pode arquivar inquérito. Não, isso não é inquérito, isso é VPI. Eu não estou arquivando, eu estou acautelando, ou estou suspendendo as investigações. Você muda o nome das coisas para mudar a incidência das normas jurídicas. Né? Isso me parece uma ilegalidade. Ah, mas se eu instaurar inquérito, todo o registro de ocorrência de fato típico, o Ministério Público vai ficar sobrecarregado e o juiz vai ficar sobrecarregado. Vai se multiplicar por 5 o número de inquéritos, que já é excessivo. Mas paciência. Eu desconfio muito que a polícia queira trabalhar para diminuir o trabalho do Ministério Público e da polícia e do Poder Judiciário. Que se instaure, que se crie o caos, e que se resolva essa situação caótica que já existe com VPI e sem VPI. Esse jeitinho brasileiro é que não resolve nada. Né? É preciso que, às vezes, se denuncie a situação caótica que está nas promotorias, nas delegacias dos grandes centros urbanos. Né? E não resolver dessa maneira. Até porque foge a qualquer controle. É o que eu digo. Se a VPI tem base legal, e me parece que não tem, ela só caberia VPI ou sindicância ou IP, qualquer nome que se dê em outros estados. Ela só caberia nessa hipótese, denúncia de qualquer do povo. Pode ser um trote, pode ser uma denúncia oral, um disco de denúncia, um telefonema. Né? Se coubesse, só caberia nessa hipótese. Não quando o ofendido requer, não quando o Ministério Público requisita, etc, etc. Né? Não no caso de prisão em flagrante, etc. Só nessa hipótese. E se coubesse a VPI, se tivesse base legal, se não fosse um inquérito travestido, no mínimo será peças de informação. Tem elementos de prova, tem depoimentos, tem declarações, tem laudos periciais, e como peças de informação, se submete ao mesmo procedimento do arquivamento do inquérito policial, artigo 28. O artigo 28 fala 2 vezes, inquérito ou quaisquer peças de informação. Se o juiz indeferir o arquivamento do inquérito ou qualquer peça de informação, remeterá os autos ao procurador-geral. Então, se a VPI não é o inquérito quanto o nome, pelo menos terá a natureza de peças de informação. E não pode ficar na delegacia, seja cautelada, seja suspensa, seja arquivada, qualquer que seja o nome. Tem que ser remetido ao Ministério Público, e também o Ministério Público não pode arquivar peças de informação. Se o ofendido endereça ao Ministério Público peça de informação, ele não pode botar na gaveta, não pode jogar fora, ele tem que requerer o arquivo. Ou ele requisita a instauração de inquérito, para apurar melhor ao delegado, ou ele requer ao juiz o arquivamento das peças de informação. Tem que ter controle. Tem que ter controle. Não é possível que se faça como se faz aqui e em outros estados talvez também ocorra isso. Porque aí não há nenhum controle. O detetive inspetor que preside a VPI sugere ao delegado a suspensão das investigações, suspende as investigações e acabou. Ninguém sabe do que aconteceu ou do que não aconteceu. Agora, eu queria fazer uma crítica, sempre no aspecto construtivo, né? Meu temperamento é crítico mesmo. Se eu tivesse escrito o projeto, eu estaria fazendo a crítica ao projeto que eu escrevi, né? Sem dúvida nenhuma. Não é porque eu não participei, eu sempre disse isso, um congresso lá em Belo Horizonte, que fui chamado somente para debater sobre o projeto, os projetos, eu deixei bem claro, né, que não me move, sinceramente não me move,
Não estou nem interessado, estou interessado em outras coisas, de participar na elaboração de projetos de lei. Não me move nenhum ressentimento. Ah, mas ele está criticando porque ele não participou da comissão. Não, não é isso. Eu disse, está gravado, que se fosse chamado não participaria, se viesse a ser chamado, escuso, porque eu não participo de forma direta ou indireta para esse governo federal que está aí. De modo que não contribuo, me nego a contribuir. Isso é uma questão pessoal, política minha. Então não me move nenhum ressentimento. Podem, não, é lógico que não vão me chamar porque não são malucos, mas poderiam me chamar, ligar lá para casa, né? Eu não aceitaria. Então, adoro a professora Ada Scarense, colega do Ministério Público de São Paulo, Luiz Flávio, Antônio Gomes, Magalhães, não tem nada disso, pelo amor de Deus, né? Às vezes tem posições diferentes, porque alguns têm uma visão mais liberal, têm uma visão mais politicamente vinculada ao fortalecimento do Estado, socialista que sou, isso é uma outra questão, mas não me move nenhuma ressentimento. Então, eu estou criticando no sentido acadêmico, como estamos fazendo na universidade, no curso lá de mestrado, estudando os projetos, fazendo observações. O arquivamento que é proposto, está no Congresso, me parece, a ideia é muito boa, mas não funciona. É preciso ter o pé no chão. Em nome da depuração do sistema acusatório, o que diz o projeto? O Ministério Público não vai mais requerer o arquivamento ao juiz, porque realmente não cabe ao juiz, é a função anômala, desempenhar essa atividade persecutória, indeferir o arquivamento e mandar ao Procurador-Geral. Dentro da pureza do sistema acusatório, realmente não é papel do juiz. No sistema acusatório, a parte é que sabe aonde e como vai exercer a ação penal. Ele não pode provocar a sua jurisdição direta e indiretamente. Mas eu acho que vale a pena ainda manter esse sistema de controle externo, embora arranhe o sistema acusatório. A ideia do projeto é, para depurando o sistema acusatório, dizer que o Ministério Público não requer mais o juiz, para não comprometer a imparcialidade do juiz. O promotor arquiva o inquérito policial, ou o Procurador da República decide pelo arquivamento. Mas tem que ter controle, né? Senão fica autoritário. Eu arquivo porque a indiciada é bonitinha, é do partido político, é da minha igreja, não é possível, né? Tem que ter um controle. Se tem uma regra, tem que ter o controle para o cumprimento dessa regra. O controle me parece sempre melhor o externo. O interno não funciona, a gente sabe que as corregedorias internas de todos os órgãos têm seus problemas. O melhor controle é o externo. Mas, enfim, prevê o projeto o quê? Que o promotor, então, o Procurador da República, decide pelo arquivamento, não requer mais o juiz. Mas terá que haver um controle, haverá um controle. Então, ele remete, por ofício, cópia da sua decisão de arquivamento a um órgão superior do Ministério Público. E o projeto não diz se é o Conselho Superior, o Colégio ou outro órgão. Ótimo, cada Estado vai organizar o seu colegiado. Pode ser o Conselho Superior, como acontece no inquérito civil da ação civil pública, né? Semelhante. Só que a ação civil pública tem quantas? Se tiver 10, inquérito tem 10 mil. Policiais tem 10 mil. A proporção é louca, a diferença, não é evidente, né? Então, eu hoje requeiro o arquivamento. Doutor juiz, homicídio, trabalho no júri. Passados 12 anos, não se logrou qualquer prova da autoria, falta a prova mínima da autoria, justa causa, requeiro o arquivamento. Não há nenhuma diligência útil a requisitar. Eu faço esse requerimento de arquivamento à mão, em 4 ou 5 linhas. Inquérito há 12 anos, autoria desconhecida. Às vezes o cadáver da vítima, nem ele é conhecido, porque é carbonizado. É fácil requerer esse arquivamento. O juiz arquiva-se na forma da promoção do MP. Não há realmente prova mínima da autoria para oferecimento de denúncia. Arquiva-se, acabou. Em 3 minutos a gente arquiva isso. E já não se arquiva, né? Porque eu acho que a gente tem que arquivar mais para poder a polícia ficar um pouco menos sobrecarregada. Muitos dos inquéritos que a gente devolve à delegacia, se fosse ler, né, e não tem condições de ler, poderíamos requerer o arquivamento. Mas, enfim, essa é outra questão. Mas, pelo projeto, o que tem que fazer? Eu tenho que prolatar uma decisão de arquivamento. E tenho que mandar cópia ao órgão superior do Ministério Público, para que ele controle a minha decisão de arquivamento. Ora, se eu estou arquivando por falta de prova, o mínimo que o órgão superior vai fazer é requisitar o inquérito para saber se eu tenho prova ou não. Se eu mando só a minha petição, ele não pode controlar. Então, vai ter que mandar todos os inquéritos, quase, que estão arquivados, vão ter que ser encaminhados por ofício. Então, eu vou ter que fazer uma decisão, depois vou fazer um ofício, né? E não sei como a promotoria dos estados, a gente às vezes tem estagiário, às vezes não, eu vou ter que redigir, vou ter que botar no correio, fazer um envelopezinho, em 3 minutos eu tinha arquivado esse inquérito. Isso aí vai demorar uns 10 anos.
Pode dizer, estou exagerando. Né? Então, vou ter que fazer um ofício, mandar ao Conselho Superior a cópia da minha decisão de arquivamento. Aí o Conselho Superior vai requisitar-me o inquérito, que às vezes está arquivado já no cartório do juiz, eu tenho que buscar, requisitar o juiz e mandar aquilo, não sei como, se eu não estiver na capital, mandar pelo correio o inquérito, às vezes são 4 volumes, 5 volumes. Imagina. Depois diz, tem que intimar o ofendido da decisão de arquivamento. Aí eu não vou arquivar mais inquérito policial. Eu não. O ofendido, bom, no meu caso é homicídio e morreu, né? Eu não vou. Aí fica meio sobrenatural a coisa. Entenda-se que nesse caso seriam os sucessores processuais do ofendido, né? O cônjuge, o 31, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Lá estou eu examinando aquele inquérito para procurar o nome do pai da vítima, o nome do filho da vítima, do irmão da vítima, da viúva, que era mulher da vítima. E você encontra isso no inquérito policial? Tem a árvore genealógica da vítima no processo penal? E o pior é se encontrar. Ele tem um irmão Manuel dos Santos, que é interior da Paraíba, mora lá em Campinas. Como é que eu vou mandar uma notificação para ele? Né? Eu não sei se ele tem pai, se ele tem avô vivo, se ele tem irmão. Quer dizer, são coisas complicadas. Você tem que redigir um ofício, localizar, comunicar, porque eles podem chegar perante esse órgão superior e sustentar que o arquivamento é indevido, não sei o quê, não sei o quê. A ideia é louvável, é boa, mas na prática não funciona. Hoje, quando o juiz indefere, tudo bem, manda para o Conselho Geral. Mas é um ou outro, você requer 20 arquivamentos, o juiz pode deferir um ou outro. Né? E vai um ou outro, e vai o inquérito junto, e vai quem manda é o juiz. E não tem nada que intimar o ofendido, o indiciado, isso é a questão de exercício da ação penal pública, do Ministério Público, que é o titulado de direção. No projeto, isso fica meio inviabilizado. Né? E tem outros trâmites que não cabe aqui examinar, burocráticos, que tornam o inquérito uma coisa tormentosa, o arquivamento do inquérito uma coisa tormentosa. A ideia é boa, mas falta um pouco de visão concreta da realidade. É preciso conhecer, atuar, né, junto à justiça criminal, para saber se determinada regra é viável ou é viável. Quem fez, e muitos fizeram a lei boa, a espírito da lei do juizado especial criminal, parece que não conhecia a realidade. A lei, tecnicamente, é um absurdo, péssima. A ideia dela é muito boa. Eu era até mais favorável ser mais radical, despenalizar, ou melhor, descriminalizar mesmo, e não despenalizar através do processo. Não se ousou descriminalizar, usa-se o processo para não aplicar a pena. Despenaliza através do processo. Mas não ia funcionar o juizado especial criminal. E não funciona. Seriamente não funciona. A gente sabe disso. Há comarcas, aqui no Rio de Janeiro, e que o promotor e o juiz sequer sabem onde é que é o prédio do juizado especial criminal. Aquela audiência preliminar, aquele juiz consensual, aquele juiz amigo, como diz Luiz Fábio, o meu amigo Hamilton, aquilo não existe. Né? Como acontece muitas das vezes, instaura-se o termo circunstanciado de delegacia, é encaminhado ao conciliador, o conciliador encaminha os autos ao MP, lá no gabinete dele já tinha uma proposta de transação penal, padronizada para todo mundo, cesta básica, não sei o quê, já junta nos autos, o conciliador já pega aquilo de tarde, já no dia da audiência lá, já comparece o autor do fato, às vezes sem advogado, sem nada, né? Aceita a cesta básica, ele tira a sentença homologando do computador, que já está prontinha, e de tarde vai para o juiz assinar e o promotor tomar ciência. Né? Muitas vezes está acontecendo assim. Não tem audiência preliminar, aí o promotor, de repente, não quer fazer a proposta, quer fazer denúncia oral, não tem juiz para fazer denúncia oral, porque não tem audiência preliminar. Agora, ia ser muito diferente disso? Não, a realidade mostra, massificou, né? Não vai funcionar, essa situação não funciona. Então, a gente tem que, quando propor alguma coisa, ter essa visão concreta. Isso é viável, isso vai acontecer? Né? A denúncia oral existe, na prática o promotor faz a denúncia escrita. Nós sabemos disso, da nossa cultura. É ótima a oralidade, mas existe? Não vai existir. 5 minutos. A questão... Vou falar do termo substanciado, inverter um pouco aqui minha ordem, porque eu estou falando do juizado especial criminal, que seria uma outra forma de investigação, e o programa aí do Congresso fala inquérito e outras formas de investigação. Já disse que a VPI, outras formas, me parecem ilegais, mas tem o termo circunstanciado. A 9.099 não narra, não explicita o conteúdo do termo circunstanciado. Então, hoje, é um registro de ocorrência mais burilado, ou às vezes nem tão. Às vezes até pior. É um registro de ocorrência que vai para o Ministério Público, para, com base nele,
denunciar, fazer a proposta de transação ou requerer o arquivamento do termo circunstanciado, que submete ao mesmo procedimento de arquivamento do Código de Processo Penal. O projeto do Código de Processo Penal também é lacunoso a esse respeito. Ou melhor, uma disciplina dizendo que conterá um resumo do investigado, do fato investigado, perícias, etc, etc. Ora, o termo circunstanciado destina como inquérito a dar justa causa, lastro probatório mínimo para o exercício da ação penal. E sem ele, o promotor não deve, sem lastro probatório, não deve fazer a proposta de transação, deve requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Você só deve fazer a proposta de transação penal quando estão presentes condições para o exercício da ação. Até porque eu tenho sustentado que a proposta é uma acusação, é uma forma de exercício da ação penal. Essa é uma outra discussão. Mas se não tiver prova nenhuma, tem que requerer o arquivamento e não fazer a proposta de transação penal. Então, você tem que ter prova mínima também para fazer a proposta de transação penal ou para exercer a ação penal via denúncia oral. E o termo substanciado tem que ser essa prova mínima. Então, não pode ter um mero relatório do delegado do que ele soube, que ele ouviu de várias pessoas em um determinado momento na delegacia. É preciso que o termo substanciado contenha, em separado, a versão de cada testemunha, de cada ofendido, de cada vítima, cada indiciado. Não é tomar por termo declarações que viram um inquérito. Mas o delegado diz: compareceu perante mim o policial militar que estava na esquina da rua e presenciou o fato, e ele me disse, em resumo, que foi o carro vermelho, o motorista do carro que fez isso, e a pessoa assina embaixo, um resumozinho da versão daquela pessoa. Depois compareceu perante mim a vítima que disse que foi assim, assim, assim. Com as suas palavras, o delegado faz o resumo do que a vítima lhe disse. Mas ele assina embaixo e a vítima assina embaixo, para que isso dê lastro a uma acusação. Senão, em juízo, diz: eu não falei isso, não. Eu não. Os delegados, isso, porque naquela delegacia, aquele tumulto, a pessoa hospitalizada, os familiares, né, chegando à delegacia, as pessoas traumatizadas, alguns bêbados, aquela confusão toda, o delegado, nem delegado, é o detetive, né? O delegado não está lá, muitas das vezes, está trabalhando em outro no gabinete. Porque se quiser trabalhar, o que não falta é inquérito policial. Se a gente fosse fazer seriamente, o Ministério Público, nos grandes centros, seria absolutamente impossível ler e despachar todos os inquéritos, todos os processos. Né? Estou fazendo essa crítica porque nós, promotores, devolvemos inquérito à delegacia sem ler, porque não tem condições de ler aquela quantidade. Sabemos disso. Às vezes é um estagiário que põe um carimbo, já pronto, a gente assina em cima e devolve a delegacia. O delegado também, nem o delegado, o escrivão recebe aquilo, já bota lá na capinha, 120 dias, já joga no escaninho e já nem lê. Quando passar de 120 dias, ele pega, bota aquela folha impressa, diz que não teve tempo para cumprir as promoções, a requisição do Ministério Público. O Ministério Público não requisitou nada, botou um carimbo. Não teve tempo para cumprir a requisição do Ministério Público. O Ministério Público não requisitou nada, porque também não leu. Né? Essa é a realidade. Né? Não há novidade nenhuma. Quem é estudante fica aí achando até que é novidade. Mas isso é a realidade. Vamos deixar de ser cínicos ou hipócritas. Essa é a realidade. Bom, então, no nosso caso aqui, o termo substanciado tem que conter o resumo da versão de cada sujeito que participou ou viu o crime, a infração de menor potencial ofensivo. Não pode ser assim, como é hoje um registro de ocorrência lavado pelo detetive inspetor, preenchendo aqueles quadrinhos ali. Ou então, como propõe o projeto, que o delegado fará um resumo do fato. Que resumo é esse, delegado? Que é isso? Como é que ele resume isso? Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa diferente. Foi o motorista do carro Chevette que avançou o sinal, outro que foi o motorista do carro Gol. Como é que ele vai fazer um resumo? Tem que ter as versões e cada um assina embaixo. Não é tomar depoimento formal, aquela coisa, porque aí vira um inquérito, aí burocratiza também. Mas tem que ter prova mínima para dar lá, para você poder fazer a denúncia ou até a queixa na ação penal privada que pode caber no juizado especial criminal. Não há tempo, aí precisaria de uns 20 minutos no mínimo para falar sobre o desarquivamento. Né? Que demagogia. E eu digo, lamentavelmente não tem tempo. De repente eu nem sei nem desse tema, estou louco para acabar o tempo mesmo, né? Mas até essa coisa, desarquivamento é muito interessante, né? Ele vai fazer a propaganda do livro, né? Dá lida no livrinho que eu tenho uma posição lá, né? Isso, lá. Estou ficando rico vendendo esse livro aí. Não dá nem para comprar um terno, né? Não tenho mais. Mas
a questão do desarquivamento é muito interessante, é complicado, se cabe desarquivar por questão de direito, se precisa de nova prova, a súmula 524, o artigo 18, a súmula exige novas provas para o exercício da ação penal com base em inquérito arquivado, o artigo 18 exige notícia de novas provas. Quem desarquiva? O delegado, é o juiz ou o Ministério Público? Muitos dizem é o juiz, porque foi o juiz que arquivou. Eu até pensei assim, escrevi nesse sentido, depois mudei. É muito complicado, mas fica a crítica, é tão complicado, né, que o Código só fala do desarquivamento, se é que é desarquivamento, no artigo 18. Arquivado o inquérito, falta de base para a denúncia, olha a justa causa, prova mínima, falta de base para a denúncia, a autoridade policial só poderá prosseguir na investigação se tiver notícia de novas provas. Nem está claro que isso é desarquivamento, nem está claro. Eu acho que sim, porque o arquivamento cessa a investigação. Retomar a investigação é mudar os efeitos do arquivamento, é desarquivar. Mas se o Código é absolutamente lacunoso, o projeto não pode ser lacunoso. O projeto tem que dizer como se desarquiva, que requisitos, quem é que desarquiva, qual é o procedimento do desarquivamento. Não diz nada, absolutamente nada. Repete o 18 e bota que o delegado pode prosseguir nas investigações ex officio, não precisa nem desarquivar, então. Então, acabou o arquivamento. Se ele pode continuar investigando, não tem arquivamento, porque não tem efeito. O ato jurídico tem que produzir efeitos. Se o ato jurídico não produzir efeitos, ele é ineficaz. Então, o arquivamento perdeu toda a eficácia. Né? Quer dizer, essa questão tem que ser examinada. Tem que regular o arquivamento do inquérito e da espécie de informação, né? Inclusive, se possível, botar um parágrafozinho ali, acabando com essas VPIs, essas coisas todas, e regular o desarquivamento. Dizer quando cabe desarquivar, quem deve desarquivar, qual é o procedimento do desarquivamento. Tá? Obrigado aí a atenção de vocês, mas eu vou ficar aí para as perguntas, para os debates. Muito obrigado.